Olá, eu sou a Luciana Seabra e hoje eu vou te ensinar 5 técnicas imbatíveis para você ter bons retornos com fundos de investimento. Hoje eu sou uma analista especialista em fundos, mas eu já errei com fundos, foi assim que eu aprendi, tá? Eu comecei a investir no meu primeiro multimercados, foi o Gávea Macro, né? Estudei o fundo, vi que era o multimercados do Armínio Fraga, que é um ex-banco central, vi que tinha um histórico interessante e falei, vou investir. E eu investi lá no ano de 2014. Quando chegou o fim do ano de 2014, eu olhei para aquilo e falei, gente, era melhor ter investido num fundo DI, ele tinha perdido de longe para o CDI naquele ano. Então eu mandei resgatar o dinheiro. Isso para assistir de fora, indignado, o ano seguinte de 2015, em que o fundo deu mais do que o dobro do CDI, então o fundo disparou, deu mais de 20% de ganho e eu tava lá, boba, né, de fora só olhando. E assim que eu aprendi que, número 1, você precisa avaliar um fundo de investimento por janelas longas de tempo, nunca por um ano só. Principalmente quando a gente está falando desses fundos de mais risco, né? Não um fundo DI tradicional, mas um fundo multimercado, um fundo de ação. Pode ser que um excelente fundo tenha uma janela de um ano ruim e pode ser que um fundo péssimo dê a sorte e tenha um bom ano, tá? Então a primeira coisa vou te dar um exemplo aqui, dá uma olhadinha nesse fundo. Você investiria nesse fundo? Provavelmente não. Por quê? Porque quando você olha para essa janela, parece um fundo muito ruim, ele está perdendo para o CDI. O CDI eu ganho num fundo DI, então por que eu ficaria nesse fundo aqui, né? E nesse fundo aqui, você investiria nesse fundo aqui? Nesse eu posso apostar que você investiria, porque ele ganha muito do CDI, mas a única coisa que eu fiz foi afastar a câmera, olhar a história toda. Aquele primeiro gráfico eu tinha só um ano do fundo, um ano difícil para o fundo. E quando eu olho a história completa, eu vejo que esse é sim um excelente fundo de investimento. Então, não julgue um fundo por uma janela curta, é o que muita gente faz, né? Ordena lá a corretora pelos maiores retornos e pega o fundo de melhor retorno nos últimos 12 meses. Um fundo multimercados você tem que olhar em janelas de pelo menos 3 anos, olha a história completa, olha um gráfico mais longo. Um fundo de ações você tem que olhar em retornos em janelas de pelo menos 5 anos. Fundos muito bons nem sempre são os líderes do ano, com frequência não são. Eles costumam ficar bem quando você olha janelas mais longas, tá? Por quê? Porque eles têm consistência, né? Eles se desempenham bem em janelas mais longas. Número 2, avalie também critérios qualitativos. Não olha só os números, entende quem é aquele gestor, né? Hoje a gente tem a internet, você pode digitar lá, né, o nome do fundo, os gestores em geral têm as suas próprias páginas, olha a equipe, olha quanto tempo ela trabalha junto, olha o que ela já fez na vida em outros momentos, olha a filosofia, escuta um podcast sobre aquele gestor, vê se você se identifica com as ideias dele, com o que ele pensa, com a forma dele de ver o mundo. Considere também a análise qualitativa. Número 3, invista o dinheiro certo, o dinheiro do prazo certo. Não faça como eu, que rapidinho, né, resgatei o dinheiro lá em um ano que estava investido em um multimercados para pelo menos 3 anos, fundos de ações para pelo menos 5 anos. Então tem que ser um dinheiro que pode ficar investido para dar tempo daquele gestor seguir suas teses. Às vezes o gestor fala, por exemplo, eu acho que Bolsa Americana tem uma tendência de queda no tempo. E de fato, Bolsa Americana pode cair no tempo, mas no primeiro mês ali não cair. E se você botou o dinheiro no multimercado para ficar lá só 30 dias, você vai ver aquilo caindo mesmo que o gestor estivesse certo em sua tendência. Eu falo que investir no multimercados ou no fundo de ações sem considerar o prazo certo, né, sem ver para qual prazo o gestor considera aquele fundo, os gestores de fundos de ações todos falam abertamente que o fundo deles é para pelo menos 5 anos. Quando você investe sem levar isso em conta, é como você tomar um remédio sem ler a bula, e aí vai dar errado mesmo, né? Você vai tomar uma sobredose ou sei lá, vai dar errado mesmo. Número 4, não sofra com retorno de curto prazo. Tem um estudioso de finanças comportamentais, o Dan Ariely, que ele fala para você não olhar o seu portfólio por hobby, que é aquilo de ficar olhando todo dia e sofrendo, que foi exatamente o que eu fiz com o Gávea ao fim de 2014. Se você escolheu bem o fundo, se você considera que aquilo é para o longo prazo mesmo, como eu estou falando aqui, você só precisa olhar se você for precisar resgatar do dinheiro, resgatar aquele dinheiro, usar aquele dinheiro, de resto você não precisa ficar olhando todo dia. Isso só traz sofrimento. Tem um estudo de finanças comportamentais, né? Alguns estudos que mostram que a gente tem uma aversão à perda. Então, olhar para uma perda dói muito. Na verdade, a sensação de perder R$100 é 2 vezes mais forte do que a sensação de ganhar R$100. Então, o sofrimento é muito mais forte do que a alegria, mesmo que seja para o mesmo valor. Então, quando você olha para aquilo e fica olhando todo dia, a tendência é você resgatar na hora errada. Número 5,
diversifique. Aquele ano doeu para mim porque eu estava com muito dinheiro investido no Gávea Macro. Eu recomendo que você tenha pelo menos 3 multimercados, pelo menos 3 fundos de ações, pelo menos 3 fundos de crédito. E hoje dá para fazer isso porque as aplicações mínimas são baixas. Mesmo que você comece com muito pouco e que no começo só dê para ter um de crédito, um multimercado, um de ação, se prepare, se programe para aos poucos acrescentar outros fundos de investimento, porque assim você não fica tão refém do desempenho de um único gestor e você consegue esperar ele passar por aquela fase ruim. Se esse vídeo foi útil para você, então continue acompanhando esse conteúdo, curta, faça um comentário aqui embaixo, sugira novos temas para esse canal é nosso. Siga também esse canal para que você possa receber avisos dos meus próximos vídeos. Quero também te convidar para fazer parte da minha base de newsletter. Lá eu ensino muito sobre fundos de investimento. Falo muito sobre multimercados, fundos de ações e para se inscrever é de graça. Vou colocar aqui o link na bio. Toda terça-feira você vai receber uma newsletter de graça falando sobre esse mercado de fundos de investimento, de previdência. Tenho certeza que você pode aprender muito comigo aí nessa frente na qual sou especialista. Obrigada, até o nosso próximo vídeo.